Né, Nilda? É. Isso é mesmo. A Ah, foi uma Nilda. Mas, correria hoje para eu chegar. Foi uma correria para eu chegar aqui no horário. Já fui dentista hoje, acabei de chegar. Fui chegando, aí eu vi que tinha um link, ó, corri. Hoje, se vocês mandaram alguma coisa, nem deu tempo de ver, né? Aí só mais tarde. Mas pelo menos eu cheguei a tempo de assistir a aula. A primeira aula não pode perder de jeito nenhum. Só se Pois for, é. se não tiver jeito, né? Só se não tiver jeito. Não, então a gente vai começando, quem for entrando, a gente vai colocando aí no grupo. E quem isso. perder, a gente vai mandar o vídeo lá no grupo de WhatsApp, que aí fica mais Isso tranquilo, mesmo. né? Ok. Já estava Beleza. sentindo falta dessas aulas. Tem, Espero que quem está que tem chegando agora outro. também goste. A Nilda já É bom conhece as demais. meninas. Quem estiver chegando por Isso. agora, É tá? muito bom. A Espero gente que tem muito que vocês gostem. aprender, Sim. né? Estou E chegando com muita nenhum, expectativa. pois é, nenhuma aula é igual à outra. A Né? Nilda, você já fez o módulo 1, não fez, Nilda? Já acho que eu fiz até o 2 parece. É, tem Aí o 1, 2 aprendi e o o outro, 3. o 3 não cheguei a fazer. Pois é, o Não. 3 acabou semana Mas, passada. Mas nós é, vamos aí, repetir. Né? A gente aí fica eu falei, nesse não, ciclo então aí, vou 1, voltar 2, lá. 3. Olha a Malha entrando. Boa tarde, Opa! Amália. Deve estar com o microfone, tá entrando aí. Gente, ó, quem tiver alguma dúvida para usar, tá? O Meet, fala com a gente. Viu? Ok. Uhum. Vamos lá. Não sei se vocês já repararam qual que é o tema da semana, que já receberam muito. Na realidade, vocês receberam um turbilhão de informação. Porque como essa semana tem feriado, a Aí gente, sim. a gente lotou vocês de informação para vocês não perderem matéria. Então, vocês podem ir assistindo aos pouquinhos, tá? Porque a gente teve que diluir em 3 dias o que a gente dá em uma semana. Então, a gente lotou vocês de informação. A Nilda já está acostumada também. A gente sempre manda música, a gente manda sugestão de filme, sempre que tem a ver com o que a gente está discutindo. Muito vídeo, né? Que é uma maneira mais bacana da gente ir aprendendo, né? Diga, Nilda. Seu microfone está fechado. Nem sempre dá para a gente ver tudo durante o dia, eu no meu caso, né? Os vídeos, tudo, mas eu procuro o máximo de assistir todos e as músicas e tudo, e responder também, e comentar também, né? Participar também. Vocês vão E agora hoje gostar, eu vou gente. deixar para noite. Hoje eu vou deixar para noite, porque eu já saí de manhã, agora eu vou assistir a aula. Quando sair da aula, tem outras coisas para fazer, mas quando for à noite, eu vejo tudo que tem para fazer. Pois É é. muito bom participar. Filme, eu garanto que não vai dar para vocês verem todos até o final do curso, que a gente manda muito filme. Ai, 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 ai. Toda Ai, ai, ai. sexta-feira, toda sexta-feira a gente manda sugestões de filmes, de séries, sabe? Para Mas vocês quando você assistirem. ver filmes e séries, ué. Pois é, não dá para assistir tudo, mas vocês ficam com a listinha para vocês. Às vezes tem uns que a gente já assistiu, né? Mas a gente sempre manda umas listinhas bacanas aí para vocês. Viu? Ótimo. Então vamos lá. Quando a gente fala em direitos humanos, gente, tem muita polêmica, né? A gente é criado numa cultura que quando a gente fala em direitos humanos, a gente pensa, ah lá, só pensa nos presos. É isso que a gente escuta e é isso que a gente aprende. A partir de hoje, isso vai apagar da cabeça de vocês, tá? Passa uma borracha. O que acontece? O que a gente vê na televisão é realmente isso, né? Quando os direitos humanos se manifestam, quando eles estão falando das pessoas encarceradas. A gente não vê nos jornais tudo que os direitos humanos abrangem. Né? Eles não passam isso pra gente, eles não passam essa informação pra gente. Então, a primeira impressão que a gente tem é que os direitos humanos estão voltados apenas para a comunidade encarcerada. E muita gente fala, poxa vida, né? É como eu me apresentei para vocês. Eu também trabalho na área criminal. Então, eu escuto muito isso. Nossa, mas todo mundo só defende o preso. E a família da vítima? Né? Mas vocês vão entender que os direitos humanos Uhum. abrangem tudo isso. Inclusive a nossa área trabalhista, né? Muita coisa do nosso dia a dia. Então a gente não recebe essas informações inicialmente porque a gente não vê na televisão, a gente não vê nos jornais, né? Mas a gente vai trabalhar isso tudo aqui, tá bom? A Tá gente bom. vai começar falando das 3 gerações dos direitos humanos, tá?
É um pouco fácil de entender, a gente precisa entender essas gerações para a gente entender a história dos direitos humanos, tá? Porque assim como o direito, tudo que tem dentro dele vem se modificando no tempo. Então, o direito não é uma ciência parada, mesmo porque ele é baseado nos seres humanos. Então, se a nossa vida muda, o direito tem que mudar. Hoje nós temos internet. Quando o nosso Código Penal foi escrito, não existia internet. Hoje nós temos crimes cibernéticos, não existiam crimes cibernéticos. Então, o direito, ele tem que caminhar de acordo com a evolução humana. E isso a gente vai notar gradativamente no nosso curso. O quanto as coisas que acontecem no nosso dia, né, a gente fala que são fontes do direito. Todo dia a gente está criando o direito. Né? Todo dia vem uma coisa nova que a gente precisa parar e preocupar. Olha, a gente tem que proteger aquela situação. Não tem nada na lei que protege aquilo. Olha, a gente tem que regulamentar aquele crime. Não tem nada na lei que fala sobre esse crime. E assim vão surgindo mais normas e mais normas. Os direitos humanos também têm uma construção histórica. E a gente entendendo essa construção, fica muito mais fácil visualizar o quanto ele é amplo, né? A gente vai falar primeiro da primeira geração. A primeira geração vem muito de uma época em que o ser humano queria sua liberdade, sabe? Tava saindo daquela história de ter reis, monarcas, as pessoas mandavam na sua vida, e aí os direitos humanos começam a ter maior força nesse momento, que aí a gente luta pelos nossos direitos de liberdade, pelos nossos direitos civis, políticos, direitos de defesa, direito de intervenção do Estado. O que a gente quer? Olha, a gente quer uma proteção, mas a gente quer a nossa liberdade. Eu quero mandar na minha propriedade. Eu não quero que o Estado mande na minha propriedade. Eu quero ter o meu espaço. E aí começam a surgir esses primeiros direitos, né? Que falam mesmo com relação à liberdade, os direitos de privacidade da pessoa, os direitos dela ter os seus bens, de ter a sua propriedade. Então aí a gente fala que é a primeira geração dos direitos humanos. Ali começam algumas lutas do ser humano pelas coisas que ele via como seus direitos. Quando a gente pula para a segunda geração, a gente já começa a falar de direitos de igualdade, direitos econômicos, direitos culturais. Por quê? A gente para e pensa assim, olha, beleza, eu tenho meu direito de liberdade, meu direito de propriedade, as minhas coisas são minhas coisas, mas aí a desigualdade começa a ficar muito grande. E aí a gente para pensar, peraí, o Estado vai ter que mexer um pouquinho aqui sim. Eu não posso deixar o Estado tão por fora, não. Ele vai ter que interferir para a gente garantir a igualdade, para a gente garantir a cultura, para a gente garantir os direitos econômicos. Então aí entram nesse bolo de direitos, começam a entrar mais direitos, com uma preocupação maior com a igualdade, né? E vem a terceira geração na sequência, que aí a gente fala de direitos difusos e coletivos, a gente fala de meio ambiente, proteger o meio ambiente. A gente começa a enxergar que a gente tem que ter leis e ações para poder garantir o nosso meio ambiente, a nossa paz, para evitar guerra. Então, o direito humano ele vai caminhando de acordo com o desenvolvimento da sociedade. Deixa eu abrir aqui para a Elizabeth. Olá, Elizabeth. Entrando aí com a gente. Então, vamos continuar. Essas são as 3 primeiras gerações dos direitos humanos. A gente fala muito, quando a gente... Para decoreba de estudante de direito. A gente lembra da Revolução Francesa, que a gente estudou no ensino médio, que tinha liberdade, igualdade e fraternidade. Né? Eles pediam por liberdade, igualdade e fraternidade. Então, a gente fala dessas 3 gerações. Liberdade, né? Os direitos de liberdade, de você ter sua propriedade. Igualdade, a gente começa a prestar mais atenção nos direitos econômicos, naquela igualdade, né, entre as pessoas. E fraternidade, né? Pensar na paz, pensar nos direitos do meio ambiente. Só que
essas 3 gerações são as que a gente geralmente estuda mais profundamente no direito. Mas, depois disso, a humanidade caminhou muito mais. Então, hoje, eles falam até 5ª, 6ª geração. Porque aí a gente entra numa geração que se preocupa com a segurança da água, a gente entra numa geração que se preocupa com o desenvolvimento tecnológico, com a energia elétrica, a gente se preocupa com a internet. Então, essas gerações vão só aumentando a quantidade de direitos que vão sendo abrangidos. Então, o que a gente tem que ter na cabeça? Que os direitos humanos, eles também não estão parados, assim como o direito em si. Cada conquista que a gente vai passando com o tempo, a gente vai adquirindo mais direitos. Né? A gente vai lutando por mais direitos, a gente precisa ter mais direitos. Né? E aí, os direitos humanos vêm garantir todos esses direitos. Por isso que a gente não fala só do direito da pessoa encarcerada. Né? Os direitos humanos vai abranger, sim, os direitos que essas pessoas têm, mas ele também vai abranger o nosso direito ao trabalho, a carteira assinada, o nosso direito a ter uma energia, né, elétrica ou não, o nosso direito à educação, o direito das nossas crianças, o direito das pessoas idosas. Isso tudo tem a sementinha plantada nos direitos humanos. Então, não tem como a gente falar de nenhum ramo do direito sem falar de direitos humanos, porque ele tem o pezinho lá. Nossas conquistas, né? A nossa Constituição, tudo veio de lá. Então, a gente tem que entender essa base e, a partir de agora, parar de achar que direitos humanos é só para o encarcerado. Né? Alguma dúvida até esse momento? Não. Porque vocês podem me parar, tá, Não. gente? Eu vou falando, sabe? Vocês podem me parar. Esse material que eu tô colocando aí, vocês não precisam anotar nada, vocês vão receber ele no grupo também, tá? Pode ficar tranquilo. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês lembrarem na aula que tem a ver com o assunto, pode levantar a mãozinha e fazer um sinal aí que a gente para. Diga, Ah, Maria. tá. Pode levantar, viu? Olha lá, Maria levantou a mãozinha. Pode falar, Maria. Olha, eu sou da Pastoral da Criança e nós escutamos muito essa frase. Ah, mas direitos humanos, porque é só para os presos, eles não fazem nada. E fala assim, olha só, cada família tem 4, 5 crianças. A gente tenta explicar, mas agora eu vou saber explicar melhor. Isso mesmo, não deixa. Ainda mais a senhora que é da Pastoral da Criança, a senhora deve escutar muito coisa sobre minoridade penal. Só que Sim. não é nesse módulo, gente. Minoridade penal a gente fala no 3º módulo, vocês continuam aí. Uhum. Polêmicas à vista. Mas a gente escuta muito, né? Quem trabalha na área, a gente escuta. A gente mesmo, gente. A gente passa por dificuldade, a gente vê como que está a segurança do país, né? E a gente quer que a criminalidade cesse, a gente quer que pare, né? E a gente tem que entender que o buraco é bem mais embaixo, né? Vocês vão visualizando aos poucos que tem algumas coisas que eu era muito radical com muita coisa até estudar direito, né? A gente começa a pensar um pouco mais nas coisas que a gente acha que vai melhorar, né? Mas a gente chega lá. Vamos lá. Contexto histórico. Como que os direitos humanos tomam força? Onde? Em qual momento? Gente, o pior momento da história do mundo. Segunda Guerra Mundial. O pior momento da história do mundo. Durante a Primeira Guerra, após a Primeira Guerra, foram feitas algumas reuniões, realizadas algumas reuniões, né, para manter a paz, para nunca que não houvesse mais guerra, mas nada com tanta força como veio depois da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi um soco na boca do estômago do planeta, né? Até hoje vocês vão receber listinhas de filmes que tem. Eu choro, eu sou muito chorona, sabe? Então, dos filmes que eu mando para vocês, também. dos filmes que eu mando para vocês, pode ter certeza que mais da metade eu chorei o filme inteiro. Mas é muito duro a gente ver uma situação dessa e pensar, aconteceu. Não é um filme,
Aconteceu de verdade, né? Pessoas, crianças, pessoas idosas foram tratadas como bicho. Eu acho que nem bicho, né, gente? Então, assim, a Segunda Guerra Mundial foi estopim para o planeta parar e peraí. A gente tem que fazer alguma coisa. O que eles fizeram, todo mundo pensa assim, nossa, como Hitler conseguiu chegar tão longe, né? Porque estava dentro da lei, não tinha nada que proibia fazer o que ele estava fazendo. Ele virou e falou assim, olha, a nossa raça é a raça pura, nós vamos construir um mundo com a nossa raça e vamos extirpar qualquer outra raça, não tem que existir. Nesse momento não existia uma lei para poder falar assim, não, Hitler, você não pode fazer isso. E é um absurdo, porque a gente fala assim, não, mas ninguém nunca iria fazer isso, né? Mas aí apareceu ele para poder fazer, para mostrar pra gente, né, que a gente não pode confiar tanto. E, assim, um cara super inteligente, né? Você vai ler um livro dele e fala assim, meu Deus do céu, ele quase convence a gente que ele estava certo. Super inteligente. Então, aí você entende por que tantas pessoas seguiram, tantas pessoas concordaram, né, e acompanharam essa loucura coletiva. E aí o mundo, nesse momento, o mundo parou e falou, meu Deus, olha isso que aconteceu na frente de todo mundo. Ninguém tinha como fazer nada. Os outros países só começaram a interferir porque estava chegando a um ponto que, né, surreal. Aí, galera teve que sentar e falar, ó, a gente vai ter que colocar as coisas no papel. Porque teve a Primeira Guerra, a gente sentou, falou que ia manter a paz. E a segunda veio nessa proporção, imagina se houver a terceira. Né? Imagina. Então, a gente, naquela perplexidade do mundo, e eu acho que até hoje, a gente fica perplexo como quando fala de Segunda Guerra, dessa Segunda Guerra surgiu a ONU, a Organização das Nações Unidas. Tá? Sentaram um pouco mais de 50 países, né, literalmente naquela mesinha redonda, para poder falar sobre guerra, para poder falar sobre paz, para poder falar o que a humanidade aceita e o que a humanidade vê como crime humanitário, né? Literalmente o crime contra a humanidade. E aí vem a Organização das Nações Unidas e escreve a Carta das Nações Unidas. Tá? Então é formado um grupo de países. Com o tempo, né, mais países foram entrando. Isso acontece em todos os pactos realizados internacionalmente. Não é de início que os países são obrigados a praticar aquilo, né, aquela lei, a cumprir aquela lei. Os países têm que estar dispostos a assinar aquele acordo e participar, tá? Todas as leis internacionais são assim. E não foi diferente, né, quando foi criada a ONU. A gente fica revoltada com muitas coisas que acontecem em alguns países, principalmente esses países... Ai, gente. Esses países que impõem muitas coisas, principalmente as mulheres, sabe? De andar coberta, a mulher não pode estudar. Aí você fala assim, poxa vida, cadê os direitos humanos? São países que não assinaram a carta. Mas isso não impede que a ONU interfira. Tanto que a gente vê nos jornais, quando há algumas situações, a ONU interferindo, né, para dar uma segurada no limite. Mas, infelizmente, muitos países não adotam como princípios os direitos humanos garantidos internacionalmente. Então, a gente vê punição corporal, né? A gente vê castigos em praça pública em muitos países ainda. Né? A gente vê mulheres que não podem estudar, que não podem mostrar os cabelos, que não podem, né? A gente sabe que também envolve religião, então fica uma coisa muito, uma linha muito tênue para ser discutido, porque a religião é uma coisa. Agora, vários grupos terroristas se aproveitam da religião para tornar isso uma outra coisa, né? Para fazer da religião uma situação de manipulação. Mas, enfim, a Organização das Nações Unidas chega para começar a falar assim, olha,
a gente vai dar um basta nisso aí. Ou, pelo menos, controlar qualquer situação que venha a surgir, que pode chegar no que chegou a Segunda Guerra Mundial. Tá? E aí, vem a Declaração dos Direitos Humanos, né, com 30 artigos, vocês vão receber, né, em 1948. Se vocês verem, eu falei assim, nossa, é tanto tempo e tem tanta coisa que não é cumprida ainda. Verdade. Tem muita coisa que é muito difícil tirar do papel, mas a gente vai batalhando, né? Ela tem como principal fator universalidade e inalienabilidade. O que é isso? Universalidade. Todo mundo do planeta tem direitos humanos. E você não pode falar assim, não, eu não quero ter direitos humanos. Você não pode falar isso. Você tem. Pronto e acabou. Você não pode abrir mão do seu direito humano. É seu e você não pode abrir mão, você não pode vender. Ponto final. Tá? Indivisibilidade. Não existe direito humano mais importante que o outro. Os direitos dos encarcerados não são mais importantes que os nossos direitos. Não existe isso que parece que um direito é maior. Não. Eles devem caminhar juntos. Eles devem ser unidos, indivisíveis, para poder ter força. Tá? Interdependência e interrelação. Um está ligado no outro. Né? Seu direito à liberdade está ligado ao seu direito à vida, está ligado ao seu direito à educação, está ligado ao seu direito à segurança. Um de mão dada com o outro. A ideia, né, sempre foi que todos esses direitos caminhassem juntos. Infelizmente, a gente sabe que na realidade não é tão bonito assim, mas a ideia é linda, né? Que todos eles possam caminhar juntos. Igualdade e não discriminação. Essa é a parte mais difícil da gente batalhar. Tá? E isso, eu sempre digo nas minhas aulas, isso vem muito da gente. Por quê? Quando a gente fala de igualdade e não discriminação, a gente está falando também de uma parte interna de cada pessoa, da subjetividade de cada pessoa. Eu fui criada de um jeito, a Inês foi criada de outro jeito, a Nilda foi criada de outro jeito, eu tenho uma religião, a Cléo tem outra religião, a Maria da Penha tem outra religião. Isso faz a nossa visão de igualdade e discriminação ser diferente. Então, tem muitas situações que, pra gente, é difícil aceitar, né? Que são as polêmicas. Quando a gente fala de homossexualidade, né? Vem polêmica. Por quê? Porque envolve a moralidade e a religiosidade de cada pessoa. Né? Mas a gente tem que falar assim, peraí. Eu tenho a minha individualidade, eu tenho os meus direitos humanos. Aquela pessoa tem os direitos humanos dela. A gente não é obrigada a gostar da situação, mas a gente é obrigada a entender que ela tem os mesmos direitos humanos que eu tenho. Aí a gente lembra da igualdade de todos os direitos caminhando juntos, sabe? Essa é a parte difícil. A maior luta da gente conseguir sair do papel para ter aquela coisa linda, aquela história de príncipe encantado, é isso, porque cada pessoa é única e cada pessoa tem uma visão. E tem pessoas que são radicais, tem pessoas que são menos radicais. E isso dificulta para a gente garantir muito direito, sabe? Porque a partir do momento que a gente já questiona o direito do outro, a gente dá margem para alguém questionar o nosso. E aí vira uma briga, que a gente sempre vê, né? De faz lei, não desfaz lei, autoriza casamento, não autoriza, né? Então, assim, isso é mais da gente do que da lei. Isso é de cada pessoa, né? A gente tem que ver que no nosso Congresso são pessoas nos representando. E essas pessoas foram criadas de um determinado modo. E na hora que elas estão ali discutindo leis, elas vão discutir dentro do que ela foi criada, dentro do que elas acreditam, dentro do que elas creem. E aí, como que a gente consegue fazer lei de uma maneira imparcial? Essa é a maior dificuldade, né? Ser imparcial em determinadas situações, né?
participação e inclusão. Aí a gente está falando do nosso direito também político, nosso direito de votar, nosso direito de escolher quem vai estar ali representando a gente. A gente está até hoje aprendendo a fazer isso, né, gente? Com certeza. Mas a gente vai indo. Uma hora vai, gente, uma hora vai. Mas a gente está aprendendo, que é isso que eu falei, né? As nossas concepções, o que a gente vê, o que a gente recebe, é isso. Mas está lá, é nosso direito. Nós temos o direito de votar, nós temos o direito de escolher. Ninguém tira isso da gente, né? Diga, Inês. Rapidinho, para não te interromper Não, muito. pode ficar à vontade. Essa questão da religião e política, eu passei por um momento, meses atrás, que eu estava na loja de uma amiguíssima de infância. E eu sou católica, e tenho milhares de amigos evangélicos, espíritas e gente do Congado. Eu cresci assim, no meio de várias crenças. Então, eu conversando com essa minha amiga, politicamente, eu tenho o meu lado de política, desde que eu me entendo por gente, e ela eu nunca soube de nada. E a gente conversando, saiu o assunto de faculdade, essas coisas. Aí eu mencionei, graças a Deus, que ainda não é assim o que eu acho que deveria ser faculdade para todos. A gente não conseguiu ainda, mas pelo menos nós temos a cota do Enem, temos a cota, né, e tudo que foi feito. Não precisa de eu falar quem fez, que você sabe, falei com minha amiga. Mas eu não quero ir por esse lado, eu quero ir assim. Quem conseguiu fazer as provas, entrar na faculdade, formar e procurar um futuro melhor, isso é muito gratificante. E quem sabe um dia, todos que estão vindo agora, vão poder entrar na universidade sem precisar prestar nada, por direito que a gente tem. Aí ela me falou assim, não, eu concordo com você, mas eu tenho um problema muito forte aqui na minha casa, que a minha filha é bolsonarista. E ela não suporta ninguém que seja a favor do Lula. Aí, imediatamente, eu pensei, então eu estou no lugar errado. Ela não vai me suportar na loja porque eu, né, não tenho medo de falar, eu voto no PT, não sou petista de carregar bandeira e sair gritando na rua. Eu não consigo fazer isso. Mas sou a favor dele na questão do trabalho que ele está tentando fazer, né? Aí ela falou assim, você, politicamente, você gosta de quem? Eu falei, olha, eu prefiro que a gente não converse esse assunto no momento. Porque a filha dela estava na loja. E ela me falou que ela encara qualquer pessoa e debate mesmo, assim, a ponto até de brigar. Falei, bom, eu não estou disposta a fazer isso. Não tenho essa, né, não tenho essa condição de ficar fazendo isso. Aí eu falei com ela, vamos fazer o seguinte, vamos voltar à nossa realidade. Você é amiga X, eu sou amiga X, e nós vamos continuar a nossa vida assim. Por quê? O dia que sua filha entender que a gente não tem que expandir ao máximo nem religião, nem política, nem qualquer coisa que seja, porque a gente precisa se unir. Precisa se unir. Vai criar uma humanidade que vai ficar debatendo um com os outros por causa de coisas. É certo? Sim, é certo. Mas e quem não compreender e partir para uma coisa maior? Né? Então, eu me vi nesse momento aí que eu poderia ter saído de outra forma, né? Que Como me acontece? falaram. A gente passou um período político que, assim, houveram coisas boas e coisas ruins, né? Que eu acho que na nossa história de democracia, o brasileiro nunca teve tão engajado politicamente. Eu acho que é a primeira vez na história do Brasil que isso aconteceu. O engajamento, sabe? Isso eu achei muito bacana, né? Só que a parte ruim é o extremismo. Você pode se engajar politicamente, né, sem o fanatismo. Né? Isso independente de que lado, independente de, sabe, de partido. Houveram esses dois extremos.
né? Eu achei muito bacana o brasileiro participar, sabe? Foi Isso. uma eleição participativa, como não se via, né? E a gente teve esse problema do fanatismo que não acontece só na política, né? Famílias foram destruídas por causa de discussões como essa. Por causa de. E não faz sentido, coisas que não fazem sentido, né? Você pode ter a sua convicção, é o que a gente está falando aqui. Você pode ter a sua religião, você pode ter a sua ideia, você pode ter a sua moral, porque a moral para cada pessoa é diferente, a visão de moral, Uhum. né? Cada um tem a sua visão de moral, e nem por isso você segregar, né? Você separar as pessoas, você dividir as pessoas. As pessoas têm que somar. Ah, se teve uma coisa boa de uma, coisa boa de outra, por que que então a gente não traz as coisas boas e fala das coisas boas? Então, assim, é a maior dificuldade do ser humano, né? A gente conseguir ser igual você ficou na sua, né? Evitou qualquer tipo de constrangimento, qualquer tipo de debate, mas isso não aconteceu com a maioria das pessoas, É. infelizmente. Hoje em dia eu vejo que, pelo menos com relação à religião, a gente não tem esses debates assim mais, a gente já teve mais, sabe? Situações de depredação, né? Ainda acontece, infelizmente, né? É. De alguns locais serem depredados por causa da religião, infelizmente ainda acontece. Eu não vejo motivo para isso, porque em que aquilo está mudando a sua vida? Sabe? Aquilo interfere na sua vida É. em quê? Se a sua opção é outra, então por que você está preocupado com a opção dos outros? Então, assim, melhorou muito com relação à religião. Mas a gente ainda vê discussões, né, que levam as pessoas a brigarem e não faz sentido, né? Religião qualquer uma prega o amor e por que você vai brigar por causa dela? Não, sabe? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Enfim, a gente tem que ter uma visão, começar a ter, porque não é fácil para ninguém, de que todo mundo tem seu direito, né? Se os nossos direitos são respeitados, a gente tem a obrigação de respeitar o direito do outro. Se o outro está vivendo a vida dele lá plenamente, não está interferindo nos seus direitos, por que que você vai lá infernizar a vida da pessoa que está quieta no canto dela? Sabe? Por que que você vai agredir uma pessoa só porque ela tem uma opção que não é a sua? Por que que você vai discutir com uma pessoa só porque ela tem uma religião diferente da sua? Né? Em que isso vai adicionar para você? Né? A gente tem que começar a pensar, por mais que muitas coisas possam nos incomodar, a gente tem que começar a dar uma parada e falar, opa, calma aí. É. A minha atitude vai melhorar em que o mundo? É só perguntar isso. Eu agindo dessa forma, estou melhorando em que o mundo? Né? Em discussões mais profundas, pessoas, né, que falam muito, falam assim, olha, pessoas que agem assim, 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 não vão pro céu. Aí eu falo, poxa vida, mas quem que vai resolver isso com Deus, não é ela? Tipo, quem vai estar lá na filinha esperando é ela para conversar, né, com o Todo-Poderoso, é ela que vai conversar. Então, umas coisas, né, que a gente fica chateado de ver. Diga, Cléo. É. Tá desligado seu microfone. Eu só queria dizer que a palavrinha-chave para tudo isso é respeito. É pequenininha e resolve tudo. É o respeito, não é? Resolve. Não tem melhor coisa para resolver, gente. Você já viu dar qualquer briga quando tem respeito? Não existe briga. No máximo, senta todo mundo para tomar um café e comer uma broa. Opa! Não é? O máximo que vai acontecer. Quer coisa melhor que isso? Né? Olha aí, ó. Direitos Humanos do Brasil. A gente falou que quando foi que surgiu a Declaração dos Direitos Humanos? 1946. Foi chegar aqui para nós escrita em 1988. Olha quantos anos a gente teve que passar pela ditadura antes para poder alguém sentar e falar, peraí, vamos colocar os direitos humanos no papel aqui no nosso país? Sabe, parece que a gente tem que sempre tomar uma cacetada pra gente reagir, né? Porque não é possível. A gente tem que passar. Eu sei que tem muita gente ainda que defende a ditadura.
com unhas e dentes, né? E a maioria que defende nem estava lá na época. É a primeira coisa que eu falo. A maioria que defende nem sabe como é que foi, né, o babado. Nem passou pela situação. Eu, assim, em 88, quando veio a Constituição, eu tinha 8 anos. Então eu lembro muito pouco da ditadura, né? Meu avô era militar da ditadura, meu avô paterno. Mas eu lembro muito pouco, que eu era criança, graças a Deus, que eu lembro muito pouco. Porque eu acho eu acho que eu ia ser uma das pessoas que eles iam dar sumiço, gente, porque não tem condição. Desculpa, porque assim, eu acho que eu ia ser. Deus sabe o que faz, sabe? Me colocou na época certa, me deixou quietinho aqui no meu canto. Porque eu não imagino alguém cerceando vários dos meus direitos, sabe? O meu direito de liberdade, de escolha, de ir e vir, de poder cantar uma determinada música, de gostar de um determinado artista, sabe? Eu já contei pra vocês, adoro filme, adoro música. Como, gente? Né? E vocês vão receber muita música polêmica. Mas, assim, é difícil. E eu sei que pessoas cresceram durante a ditadura. Eu sei que pessoas falaram assim, olha, a gente não tinha... a questão econômica era melhor, né? Eu sei que tem muita gente que defende parte da economia. Mas, gente, nossos direitos humanos foram todos jogados no lixo naquela época. Foram todos jogados. Quem não recebeu nenhuma, vamos falar assim, interdição direta, né, dos militares, conseguiram viver bem. Vamos falar de certa forma, sim. Mas pessoas mais rebeldes, assim como eu, passaram apertado, gente. Sabe, pessoas mais críticas, que questionavam. Então, mas peraí, isso aqui tá certo? Né? Hoje a gente pode questionar. Hoje a gente pode ter uma eleição como a gente teve. Vocês imaginam isso na época da ditadura? Você falar a sua opinião, você estava presa. Nossa. Você estava presa. Sabe? Você não ia ter esse debate, porque houveram debates, né? As pessoas estudaram para votar, houveram, né? Foi histórico. Isso nunca ia acontecer no período de ditadura. Nunca. Né? Primeiro que nem internet a gente ia ter acesso, eu duvido. Porque internet, se música não podia, como é que a gente ia poder ter internet? Né? Então, com o fim do militarismo, veio a Constituição Federal de 1988, que é a nossa Constituição, que a gente tem até hoje. Cadê a minha? Olha aqui, gente. Olha, a minha. Aí você compra até em banca de revista. Tá? Ela é pequenininha assim, tá vendo? Mas tem letrinha pequenininha, ó. Tá vendo? É linda a nossa Constituição. Ela é linda. Se tudo que estivesse escrito nela fosse cumprido, nós estaríamos no País das Maravilhas, gente. Ia ser perfeito. Diga, Nilda. Também vocês falando aí, né, igual a Inês falou, a Creu também, para dizer a verdade, até hoje eu tenho um pouquinho de medo de falar minha opinião sobre política, sinceramente, eu fico mais reservada, assim, quando eu vejo que o assunto é muito forte, ao contrário do que eu penso, eu procuro um jeitinho de amenizar aquilo, suavizar mais, falar, tentar explicar um pouquinho e vou mudando de assunto, porque tem muita pessoa maldosa, né, Ana Paula? Tem muita gente ruim ainda, que quer fazer mal pro outro, assim, com a bobeira, né? Quer tirar a vida do outro, quer fazer uma maldade, assim, por quase nada. Aí eu procuro, assim, ser mais reservada em relação a essas opiniões e respeito muito a todos, tanto de um lado como de outro, e em todo sentido, igual ela falou mesmo, a Raquel falou, o respeito é a palavra-chave para tudo isso, né? Tem que respeitar a opinião dos outros. Cada um tem seu gosto, né? Cada um vive de um jeito. Então, a gente tem que respeitar mesmo. Assim como eu gosto de ser respeitada, eu respeito muito o direito dos outros. A opinião dos outros e tudo. É isso. Pois é, mas sempre vai existir alguém, gente. É do ser humano. Sempre vai existir. A nossa luta nunca vai acabar. A nossa luta... Aqui eu acho que só tem mulher no grupinho, não vem nenhum homem hoje, gente. Só tem mulher. Então você sabe o tanto que a gente luta. Nós somos o maior lutador em tudo, tá vendo? Não acaba, gente. Não acaba. Porque a gente sempre vai estar lutando por um direito nosso. Sempre. Né? Mais pra frente vocês vão ver, a Nilda já sabe porque eu já falei. A Lei Maria da Penha, o Brasil não fez porque ele é bonitinho. É porque a Maria da Penha foi lá cobrar da ONU.
porque ela estava quase morrendo e o Brasil não fazia nada. Então, assim, é triste a gente ter que fazer isso. Diga, Nilda. Aquela mulher corajosa, né? Que teve coragem de enfrentar tudo e deixar Gente, essa ela coisa boa quase para nós morreu. ver. Foi Quase que ela Deus, morreu, isso porque mesmo. ele tentou matar ela de todas as formas possíveis. Ela numa cadeira de roda, no chuveiro, ele tentando eletrocutar. Então, assim, ela tinha que sobreviver para ajudar a gente. Isso, ela sofreu muito, mas Com ela tinha uma certeza. vontade tanto de vencer nisso, de deixar uma coisa boa para o Brasil, né? Para o mundo, que ela conseguiu. Não morreu antes, aguentou tudo isso. Pois é, a gente, assim, é o que eu falei, a gente consegue as coisas com muita luta, gente. E sempre tem a dor de alguém por trás disso. Sempre tem alguém sofrendo por causa disso. Né? Isso é histórico, sabe? Você vê a escravidão, sempre tem alguém sofrendo para a gente conseguir chegar em algum lugar. E por mais que a gente vá adquirindo direitos, a gente sabe que a gente continua brigando por eles. Porque tá lá tudo escrito, é proibido isso, e continua todo mundo fazendo, sabe? Todo dia a gente vê feminicídio no jornal. Todos os dias. Todos os dias a gente vê. E esses são os que a gente vê. Então, assim, a gente tem leis muito bonitas, leis muito boas. A nossa Constituição é maravilhosa. Né? Ela ficou conhecida, ela foi apelidada por Constituição Cidadã, porque foi a Constituição em que mais participou a população. A opinião da população foi ouvida para ela ser feita, sabe? Então, não há lei nenhuma acima da Constituição. Não há. No nosso país, qualquer lei que surja é abaixo da Constituição. O que prevalece é o que está nela, porque ela traz as nossas garantias fundamentais dos nossos direitos humanos. Então, é a mesma coisa de falar assim, olha, nenhum direito sobressai os direitos humanos. E isso não só na nossa Constituição, tá, gente? Quando a gente fala, olha, um exemplo muito próximo da gente, que leva à discussão. O direito à vida é um direito constitucional, é um direito garantido nos direitos humanos. No nosso país não aceita a eutanásia, né? Que é quando a pessoa, em fase terminal, pode optar por ter seus aparelhos desligados ou não. No nosso país não tem eutanásia. E quando chega a começar a discussão, né, sobre esse tema no Congresso, primeira coisa que é dita, na Constituição, direito à vida. E o que eu falei no início? Você não pode abrir mão do seu direito humano. Ah, mas é meu. Não pode. Tá escrito lá. Você não pode abrir mão, você não pode vender, você não pode emprestar para os outros. O direito é seu, você não pode abrir mão. Então tem essas polêmicas. A gente vê essa polêmica também na discussão sobre o aborto, né? Que entra uma discussão também sobre os direitos da mulher, né? Da mulher poder se colocar à frente dessa decisão. Muita gente me pergunta, já vou falar, gente, a discussão sobre o direito do aborto não como é que eu falo? Não é oba-oba. Ah, eu engravidei, não quero, vou lá tirar. Não é isso, tá? A lei que está sendo estudada. A lei que está sendo estudada é a mulher vai levar diante de um juiz que vai analisar se ela tem motivo para realizar esse aborto. Igual já é autorizado o aborto em caso de estupro, né? Isso aí a gente já sabe. E o anencefalo ainda demorou mais anos para poder ser aprovado, que é o aborto daquela criança que não tem a formação do cérebro. Né? Você passa 9 meses sentindo a criancinha mexendo, a criança crescendo, se desenvolvendo, mas assim que ela nasce, ela falece, porque ela não tem cérebro. Então, essa eu acho muito doloroso falar sobre isso, né? Eu sou mãe, eu acho muito doloroso você falar sobre um assunto desse, por causa das nossas crenças e por causa da nossa moral, sabe? Mas o que eu falo toda vez que alguém me questiona, eu falo assim, olha, gente, eu, Ana Paula, acho que eu nunca faria. Acho que eu nunca faria. Porque eu não estou em nenhuma situação que me leva a isso. Ponto final. Só que a existência da lei está deixando lá escrito que se uma mulher estiver em condição de vulnerabilidade a ponto de ter que fazer isso, a lei vai garantir isso para ela. Isso não quer dizer que todas as mulheres têm que fazer. É o que a gente falou do direito. Você pode não aceitar, mas o direito de alguém está ali resguardado. Né? Eu espero que se for
né? Se for sancionado, eu não preciso usar nunca. Mas cada um sabe de si, cada um sabe o que tá passando, né? A gente vê muita coisa ruim no mundo, sabe? E a gente também tá muito propício a julgar. A gente julga muito. A gente pode falar que não julga, mas a gente julga. Né? Lá no fundinho, assim, a gente julga sim. Né? A gente fala que não, mas é mentira. É mentira. Sabe? A gente olha meio torto, a gente só não exterioriza, mas a gente julga. É do ser humano. Né? Nós somos seres humanos. A gente tem ali o tique e o teco, um falando de um lado, outro falando de outro, e nós sempre vamos ter. Né? Mas quando a gente fala em direitos humanos, a gente tem que ter essa consciência de, espera aí, vou respirar. Esse momento de eu expor minha opinião, é a hora de eu segurar minha boca. Se é para segurar a boca, vamos segurar. Se é para garantir que o direito de outra pessoa seja resguardado, a gente vai garantir. Tá? E aí eu volto a falar com vocês das pessoas encarceradas. Alguém que já teve a possibilidade de entrar num presídio? Gente, eu acho que todo mundo tinha que ir. Não é porque é gostoso, não. É o contrário. Não é gostoso. Sabe? Mas eu acho que a gente tinha que tomar esse choque de realidade. Eu acho que a gente precisa tomar esse choque de realidade. Eu falei que se eu pudesse fazer excursão no presídio com meus alunos. Mas eles não deixam. Eu faria uma excursão. Juro, gente. Juro que eu faria uma excursão. Ia levar vocês tudo. Ia levar vocês tudo pra ver. Eu, pessoalmente, quando eu tenho que visitar algum cliente que tá encarcerado, eu não marco mais nada pra mim nesse dia. Porque eu volto com um peso tão grande, sabe? Eu volto com um sentimento tão pesado que eu só quero tomar banho e ficar quieta. Aquele lugar não é pra ninguém melhorar. Pela Constituição deveria, né? A prisão tinha que ser um lugar para a pessoa ser presa, aprender tudo bonitinho e sair e nunca mais errar. Impossível, gente. Acontece? Acontece sim. Mas, e aí, por que eu tô voltando nisso? Por que a gente vê muitos direitos humanos falando sobre isso? Porque eles não têm como sair de lá para pedir ajuda. Eles têm que ir lá neles. Então, eles vão. Eles não têm ninguém para poder gritar por eles. Né? Pode contar no dedo quem tem um advogado pago. Então, eles têm respaldo nos direitos humanos, assim como a gente tem, mas a gente está aqui fora. A gente tem como buscar esse direito. Então, aí está a diferença. Por isso que a gente vê, tá tendo confusão em tal penitenciário, o pessoal dos direitos humanos já tá lá, tá? Vocês lembram o que aconteceu no Carandiru, sem direitos humanos? E aí a gente tem que pensar que as pessoas erraram, cometeram crimes, tem que pagar, mas ali tem o filho de alguém, o pai de alguém, o irmão de alguém. Ele não tá ali sozinho, a família toda tá pagando pena com ele. Né? Então, eu queria que a partir de hoje vocês tivessem essa visão de dar uma parada e, peraí, eu sei que tem muito criminoso ruim, gente, tem muita gente ruim. Tem muita gente ruim. Mas a única pessoa que durante todos os anos não deixou de visitar ele, sábado sim, sábado não, é a mãe dele. Que vai lá, mesmo sabendo que o filho dela errou, passa por uma revista super vexatória, tá, gente? Porque literalmente eles mandam, é igual mostra na televisão, no filme, sabe? Agacha, faz força, eles olham lá dentro de você, né? Levanta seu peito para ver se tem alguma coisa pregada embaixo, né? Você pelado do lado de mais 10 mulheres. E eles, assim que... Aí você vê várias pessoas que, né, pessoas idosas com bem mais idade que mal aguentam andar, mas é a mãe que vai lá. A mãe leva a comida que ele gosta e passa o dia inteiro sentado no chão do pátio com ele. Então vocês entendem que é muito maior do que quem cometeu o crime? Né? Quando a gente fala em direitos humanos, a gente está falando nisso. A gente está falando do nosso direito de carteira assinada, está lá na nossa Constituição. É um direito humano, nosso direito de trabalho. Nosso 13º, férias, direito humano. Direito da gente estar aqui agora, do jeito que a gente está, direito humano. Senão a gente não ia estar aqui, não. Olha aqui, uma sala só com mulheres.
E os direitos, vocês nem lembram, graças a Deus, né, que a gente não tinha direito nem de votar. Então, quando a gente luta pelos direitos humanos, a gente tem que lutar por todos mesmo. Independente se é meu ou se é do outro, a gente tem que lutar para ele existir, para garantir o nosso. Como é que eu quero o meu direito se eu não estou lutando pelo direito humano? Porque humano, planeta, todo mundo. Então a gente tem que ficar ao pé. Quando a gente vai estudar direito, e eu vi muita gente desistindo no meio do caminho, vi no curso, a gente vê. Porque as pessoas veem que não é o que elas estão pensando. Né? A gente entra querendo ser super-herói e a gente fala assim, meu pai do céu, onde foi que eu entrei? Porque super-herói a gente sabe que não vai ser. A gente sabe que a gente vê que é difícil ser super-herói. Mas enfim, a gente tem que aprender a lutar pelo direito. Né? A gente sabe lutar pelo nosso direito. Ah, facinho arrumar barraco, minha filha. Ó, rapidinho. E aí, até que ponto a gente sabe lutar pelo direito do outro? Até que ponto que a gente tem força para isso? Até que ponto que a gente tem vergonha de fazer isso? Né? Até que ponto a gente preocupa com o que os outros vão falar? Direito humano é direito humano. Ponto final. Nós somos humanos. Né? Doa o que doer, todo mundo é humano. Com certeza. Alguma pergunta, algum comentário? Tá chegando a nossa hora aqui, senão a gente vai. Alguém quer falar alguma coisa? Eu gostaria, mas eu acho que o tempo não vai dar. Pode falar, pode falar. Eu vou resumir o máximo. Você falando aí a questão do presídio, eu sempre tive muita curiosidade de entrar, mesmo sabendo que estar lá não é nada agradável, né? Nós passamos um episódio com um rapaz conhecido da família, desde criança, adulto já, tal, noivo. Ele trabalhando, ligou para a noiva e falou assim, eu vou passar pelo centro, que eu vou ver um pouco do carnaval. Quer encontrar comigo? Ela, não. Ele falou, é rapidinho. Passou na Afonso Pena, olhou lá o desfile e tal, falou, vou embora. Nisso tinha uma menina do lado, e começou a conversar com ele, uma moça e tal, foram conversando. Aí ele falou assim, eu estou indo embora. Ela falou assim, eu vou descer com você, eu vou pegar um ônibus tal. E foram descendo, conversando. Aí, tudo bem. Nisso que eles estavam conversando, a polícia chegou e pegou ele. Ela ficou assustada olhando e ele falou assim, mas que é isso? Eu estou saindo do meu trabalho, a minha carteira está aqui, tal. O policial falou, não, você cometeu roubo, então você vai ser preso. A sorte é que ela deu o telefone dela para ele, né? Porque simpatizou com ele e tudo. Foi a sorte dele. Ele pegou o telefone e colocou no bolso da calça, tal. Esqueceu daquilo. A família ficou sabendo, aquele corre-corre, até que alguém, muito amigo do pai dele, indicou ele uma pessoa conhecida da família para procurar, para ajudar ele. Isso já tinha se passado um mês, quase 2 meses. Ninguém via ele. Ninguém podia ir lá visitar ele. Tem um período que não pode ter visitação. Não, isso. O pai entrou numa depressão, a mãe aquela confusão, e, enfim, até que esse advogado foi inteirar lá, saber dos assuntos e tal, e ele já tinha apanhado tanto que quando o advogado chegou, ele estava assim, quase que desfigurado. Aí, e ele falando, eu sou inocente, eu não vou, assina e tal. Não, eu não vou assinar uma coisa que eu não fiz. O advogado, você não tem nada dessa moça que você falou? Ele lembrou do telefone. O advogado pediu para olhar as roupas dele, achou o telefone. Entrou em contato com ela, o pai não queria que ela fosse, com medo, mas aí foi, o pai foi com ela, colocaram ela lá para olhar lá, né, para ver quem era quem. Quando ela viu ele, ela falou assim, o que aquele rapaz está fazendo ali? Ele falou, por quê? Você conhece? Conheço, ele estava comigo no carnaval, de hora X a hora Y. Ele até me levou para pegar o ônibus.
Só que ele estava com a calça jeans da cor do assaltante e a blusa. E a mochila nas costas. Foi solto. Aí, aquela mobilização para ir ver e tal, tal, tal. Quando eu cheguei lá, que eu vi ele, eu não acreditei que era ele. Porque você não tinha mais a cor da pele dele, de tanto soco, de tanto cacetada. O estômago dele estava inchado. Entendeu? Então, assim, é uma coisa igual você está falando. Nessa época, teve essa pessoa que participava da Polícia Civil, trabalhava lá, não sei o quê. O pai dele teve essa possibilidade. Agora, você imagina, Quem não tem? quem não tem, e Que é ali a fica e maioria. fica. A maioria não tem. Quando eu vi aquilo, se eu já tinha pânico de presídio, eu criei um pânico, assim, ao extremo. De ver, assim, o rosto dele, que era um rapaz, assim, lindo, gracioso, amoroso. Não, é tudo de bom. E eu falei, agora ele vai mudar. Eu pensei, né? Agora ele vai mudar. Esse menino não vai ser mais o mesmo. Muito pelo contrário. Ele se comportou como sempre. Ele era costureiro, pedreiro, assim, tudo que você puder imaginar, eletricista, tudo ele fazia. Tudo ele fazia. Então, ele recompôs, casou, teve filhos. Aí, aos 42 anos, ele faleceu, ele infartou. Que pena. É. Então, assim, foi uma coisa dramática. Mas, assim, é igual a Nilda falou, a Cleo também, e eu sempre tive essa palavra na minha vida, respeito. Você pode É o amar, você mínimo. pode querer, mas o respeito, ele cobre tudo, né? É assim, É o né? mínimo. Gente, vocês não fazem ideia de quantas pessoas passam por isso. Nossa. Né? O pessoal vira e fala assim: ah, é aquele ali que te roubou? É aquele que te roubou. Na hora da confusão, você tá nervosa, você tá. É aquele ali. E é aquele que eles levam. Você falou que foi ele. Né? Cléo tinha levantado a mãozinha também, Cléo? Sim, só queria dizer que como que essas injustiças, né, mexem assim com a gente vê, como você disse, a Constituição tão linda, né, no papel, tanta coisa maravilhosa, quantos direitos assegurados, né, mas na prática, assim, a gente vê muita injustiça. Então, quando eu, às vezes, vejo alguma reportagem que diz a pessoa ficou tanto tempo, né, preso e, de repente, foi provado que ela era inocente, e eu fico pensando, o quão essa pessoa foi machucada, traumatizada, como é que ela vai refazer a vida dela, psicologicamente falando, né, a partir de então, né? Então, assim, é muito deprimente ver essas Ai, gente, vocês vão situações ficar assim. deprimidos então, que eu mandei, vai ter um tanto de filme assim. Ai, E eu mas mandei, tá bom. inclusive, baseado em fatos reais. Tem uma série que vocês vão receber, não vou dar spoiler, não. Mas tem uma série que vocês vão receber mais ou menos assim. E não foram meses, foram anos de prisão. E a gente tá vendo ultimamente, a gente vê uma notícia ou outra Sim, de alguém sim, que foi sim. solto porque foi confundido, gente. Isso, não, absurdo, absurdo. É muito triste. Maria da É. Penha também. É só para dizer que, como agente da Pastoral da Criança, essas histórias a gente conhece muito de perto. Sofrimento das mães e sofrimento das crianças, que quando vê seus pais presos, que desespero. Então, a dor, a gente aprende que a dor visitar as famílias e deixar a dor lá, não trazer para nossa casa, senão a gente não consegue sobreviver também. Eu já sofri muito com isso. A Maísa tá aí colocando no chat, a Hilda falou, né, da beleza da Constituição, e ela colocou, as abordagens policiais muitas vezes vai contra os direitos humanos. A gente vê muito isso, gente, sabe? Uhum. E eu sofri muito no início da minha profissão, porque eu escolhi duas áreas bem pesadas, assim, porque é família e criminal. Então, eu fico muito próxima. Então, eu chegava em casa, chorava, falava, mãe, eu não vou mexer com esse trem mais, não. Eu não vou mexer com esse trem mais, não. Eu vou rasgar meu diploma, eu não vou mexer com isso mais. Porque eu ficava muito revoltada,
sabe? A gente tem que ir aprendendo aos poucos a lidar com situações. E aí eu também comecei a visualizar, né, que a gente vai muito em cima da polícia, eu comecei a visualizar também o quanto esses policiais são sobrecarregados. Eu acho que junta muita coisa num fato só, sabe? E aí chega a polícia que já tá daquele jeito, e aí cobrança de tudo quanto é lado. E é muito triste, gente, que você vê famílias destruídas de todos os lados. Isso. Você vê famílias destruídas. E a gente, assim, se sente muito... Eu me sinto muito, às vezes, com as mãos atadas, porque o que a gente pode fazer é muito limitado. O que a gente pode fazer é lutar pelos direitos humanos. Né? A Maísa falando, sobrecarregados, mal preparados e sem apoio. É isso. A gente vê em toda esfera da sociedade alguém sendo chicoteado. Né? E você vê família destruída. Eu conheço policiais que eles não saem de casa já com a farda. Eles tinham orgulho de ser policiais, hoje eles não saem com a farda. Viram para mim e falam assim, Ana Paula, eu vejo cada colega de trabalho fazendo coisa que eu não posso falar nada. Né? E assim, e aí a pessoa é obrigada a conviver com aquilo. Vocês viram aquela menina policial que suicidou? Nossa. Olha que situação, gente. Nossa. Menina nova, com tudo pela frente. E aí a gente pergunta, poxa, né? Aí a gente vê, poxa, direito de ninguém está sendo garantido. E todo dia a gente tem que lutar por isso. Todo dia. A gente sai de casa, se a gente começa a observar, a gente fica até doido. Porque você começa a observar as pessoas, você fala assim, nossa, aquela ali, tá, o direito dela não está sendo segurado. Aquele ali, o direito dela não está sendo... Aí você tem que parar de olhar para os outros. É isso mesmo. Você tem que parar, senão você fica louco, você tranca, você volta para casa e tranca, mas eu não vou sair de casa mais. Né? A Mais falando, parece que ainda vive a ditadura. Né? Olha lá, ó, em estabelecimentos de segurança. Gente, é muita coisa que acontece. Né? Eu vou finalizar nossa aula. 3h10. É muita coisa. Assim, vocês vão receber muito mais coisa até amanhã, né? Igual eu falei, a gente teve que sobrecarregar vocês porque tem feriado, mas vocês vão receber também lista de filminhos, né? Quem não for viajar tem filminho e série para assistir no fim de semana. Espero que vocês aproveitem alguns. Se vocês quiserem comentar, depois a gente comenta desses filmes. E a gente vai, esse módulo todo, a gente vai falar muito ainda sobre direitos humanos. Na verdade, os 3 módulos a gente sempre volta, sabe? Porque a gente entende que está em tudo. Né? A gente vai falar de direitos de família, a gente vai falar de direito da mulher, a gente vai falar, né, sobre os encarcerados, a gente vai falar sobre as crianças, sobre, né, o direito, o estatuto da pessoa idosa. E a gente vai buscando tudo e tudo volta nos direitos humanos. Não tem como a gente fugir. Né? Por nada, Maísa está agradecendo. A gente vai ter muito momento junto, gente. Eu ainda não sei que dia que vai ter uma oficina presencial. Tá? A gente fala oficina que não é propriamente da aula, mas a gente sempre marca um dia, uma oficina para a gente falar de vários assuntos, fofocar bastante, né? Presencial dá pra gente. Mas eu espero que vocês gostem muito do nosso curso. Né? Eu tento falar de direito de uma maneira leve, porque eu sei que tem muita polêmica. Leve. Né? Eu tento dar uma descontraída, tirar o pé, porque a gente sabe que não é fácil, né? Mas a gente vai respirando, aos pouquinhos a gente dá uma respirada e volta. Tá, Jóia? Qualquer dúvida, pode chamar a Tamires, pode me chamar, tá? No telefone do pessoal da gente. Às vezes não dá para responder na hora, mas a gente sempre responde. Né? A gente sempre tem um aluno tirando uma dúvida que é um pouco pessoal, não quis tirar aqui, aí chama a gente. Não tem problema nenhum, tá, gente? A gente está aberto para falar de tudo, para colocar aí a fofoca em dia também, se precisar. Se precisar desabafar, nós também. Isso. Tá? A gente está à disposição. Isso. Tá bom? Falou, gente. Um beijão para vocês, até mais. A gente continua se falando no grupo, tá bom? Falou. Boa tarde a todos. Obrigada. E vocês também vão receber os slides.
Obrigada a Beijo todos. para Boa todas noite. nós, Boa tarde, né? guerreiros e lutadoras. Isso aí, boa Isso. tarde. Gente, comportem-se no feriado, viu? Ah, sim. Ah, eu vou comportar muito. Tchau, gente.